Nossa aula hoje é sobre formas de propagação de calor. Já sabemos o que é calor, estudamos nas nossas últimas aulas. Calor é uma energia em trânsito entre corpos de temperaturas diferentes. É necessário que dois corpos de temperaturas diferentes toquem para que haja transferência de calor, um corpo mais agitado passando calor para um corpo menos agitado, até ao ponto que as suas agitações se igualem e, com isso, eles fiquem em uma temperatura de equilíbrio. Acontece o equilíbrio térmico. É o ponto que não há mais troca de calor, pois as suas temperaturas já são iguais. Beleza? Sabemos também que tem dois tipos de calor, o sensível e o latente. Né? O latente é aquele que troca o estado físico, né? Ocorre a fusão, ebulição, solidificação e todas as outras transformações do estado físico. E o latente só vai variar a temperatura, não altera o estado físico. Beleza? Depois dessa revisãozinha, vamos entender as formas como podemos propagar o calor. A primeira forma de propagação de calor que nós vamos estudar é a condução. A condução é quando o calor ele sai de um corpo e ele vai para o outro através de um meio condutor. Então, eu posso ter o corpo A e o corpo B, corpos com temperaturas diferentes, e eu posso ter um meio entre eles, esse meio entre eles sendo o meio condutor. Esse meio que vai conduzir calor, né, vamos colocar que a temperatura do A seja maior do que a do B. Então, o calor ele vai migrar do corpo A para o corpo B. Marcão, esse meio condutor pode ser o ar, pode ser a água, pode ser qualquer coisa. Basta que seja um meio. Marcão, e se não for meio? Por exemplo, o vácuo. No vácuo, realmente, Marcão, não existe meio. Logo, não vai existir a propagação de calor por condução no vácuo. A segunda forma de propagar calor é através da convecção. A convecção, ela segue uma linha que ela fala que a variação de temperatura de um corpo, ela vai gerar uma variação no volume desse corpo, devido ao efeito dilativo, os efeitos de dilatação. A variação de volume, ela vai gerar uma variação na densidade desse corpo. A variação de densidade gera o arraste de matéria. O que seria arraste de matéria? Também chamado de deslocamento de matéria. A diferença entre a convecção e a condução é exatamente esse deslocamento das massas dos corpos. Na condução não existe arraste de matéria. Na convecção existe o arraste de matéria, o deslocamento, provocado pela variação na temperatura, gerando uma variação no volume, o que muda a densidade, que promove o arraste de matéria. Marcão, ainda não entendi. Me dá um exemplo? Para te dar um exemplo, eu vou usar uma questão que caiu no Enem. Beleza? Imagina que eu tenho aqui uma praia, o mar, a areia, aqui seria a areia, aqui seria a água. E aqui seria o sol brilhando para todo mundo. Como diria o poeta, o sol nasce para todos. Marcão, como eu sei que o calor específico da água é bem maior do que o da areia, a areia vai esquentar mais do que a água. Então, em cima da areia, vai ter uma massa
de ar que vai estar mais quente que a massa de ar que vai estar em cima da água. Marcão, aqui eu tenho a primeira linha, a primeira condição. Eu tenho uma variação de temperatura, eu tenho uma massa de ar fria e uma massa de ar quente. A variação dessa temperatura vai fazer com que o volume delas se mudem. Quando você aumenta a temperatura, você aumenta o volume devido à dilatação. Então, a massa de ar quente, ela tem um volume maior do que o volume frio. E quando você aumenta o volume, você também altera na densidade, porque densidade é massa sobre volume. Então, Marcão, quando você aumenta o volume, você diminui a densidade do corpo. Logo, a densidade dos corpos quentes será menor que a densidade dos corpos frios. E como os corpos frios serão mais densos, eles tendem a descer. Então, a massa de ar frio, ela cai, enquanto a massa de ar quente, ela sobe. Isso gera um ciclo de corrente vindo do mar para o continente. Essa brisa chamamos de brisa marítima. Agora vamos ao exemplo de água, areia, só que não mais durante o dia, mas sim durante a lua, à noite. Como todos sabemos, à noite, a água ela vai estar mais quente que a areia. Então, a massa de ar sobre a água vai ser a mais quente, enquanto a massa de ar que está em cima da areia vai estar mais fria. Mudamos temperatura, vamos mudar volume, vamos mudar densidade. Então, o que temos agora é que a massa de ar quente ela vai subir, enquanto a de ar frio vai descer. Esse movimento de descida do ar frio e de subida do ar quente promove um ciclo de ar que sai do continente e vai para o oceano. Essa é chamada de brisa continental. Então, exatamente isso que seria o arraste de matéria. É esse deslocamento, no caso do nosso exemplo do Enem, de massas de ar que ocorre, coisa que não acontece na condução. Beleza? Então, a convecção é exatamente isso. Quando você vai ferver uma água, você coloca uma quantidade de água para ser fervida e você percebe que existe um gradiente de temperatura, onde, devido à ação do fogo ser aqui, esse ponto seria o ponto de maior calor, aqui seria a água mais quente, e nas bordas e em cima seria o menos quente, ou mais frio. E você vai ter as borbulhas, né? A água se aquecendo do meio para cima. Exatamente dessa forma. A parte mais fria é essa parte que estará em contato com a lateral do vasilhame. Então, aqui você vai ter uma região mais quente, devido a essa aqui, e aqui você vai ter uma região menos quente.
É por isso que a sua avó sempre falou que sopa se toma pelas beiradas, exatamente porque ela entende muito bem o que é um ciclo de convecção. Piada horrível, hein, Marcão? É válido lembrar que a convecção ela também precisa de um meio de propagação. Já que é o arraste de matéria, eu tenho que ter matéria. Logo, no vácuo também não existe convecção. Existe outra forma. Então, vácuo não tem condução e nem convecção. A diferença entre condução e convecção. Uma tem deslocamento, arraste de matéria, convecção. A outra não tem arraste de matéria. Beleza? Vamos seguir? O terceiro tipo de propagação que existe é a irradiação. Ela tem esse nome, pois ela depende das radiações eletromagnéticas. O que é essa radiação eletromagnética, Marcão? São chamadas ondas de calor. Mas, diferente das outras, ela se propaga no vácuo. Ela propaga-se no vácuo. É exatamente a forma como a luz do Sol chega até o nosso adorável planeta, através dessas ondas de calor. Essas ondas de calor, elas também podem ser entendidas como luz. Marcão, aqui eu tenho o vácuo, ausência total de matéria, e eu tenho ondas eletromagnéticas atravessando esse vácuo e chegando até a Terra. Ok? Então, esse é o exemplo da irradiação. Por exemplo, ao redor da Terra, temos uma camada de um elemento, né, feito de hidrogênio, de oxigênio, perdão, chamado ozônio, é o O3. É o O3. A camada de ozônio, ela filtra parte dessa radiação. Então, a radiação que penetra nessa camada é uma radiação bem menor. E essa radiação, quando ela bate, por exemplo, na água, que é 70% da superfície terrestre, ela é refletida. E ela fica colidindo e refletindo dentro dessa camada de ozônio. A esse fenômeno chama-se efeito estufa. Então, o efeito estufa, ele não é só causado pela poluição e pela emissão de gases quentes. Existe o efeito estufa natural da Terra, o produzido pelas próprias ondas eletromagnéticas que vêm do Sol. O que acontece é o lançamento de gases como CFC e outros, monóxido de carbono, por exemplo, eles aumentam a quantidade desses gases, o que impede que essa radiação ela vá embora através de reflexão. Isso faz com que aumente a temperatura da crosta terrestre. Vamos ver o exemplo de uma estufa de plantas. Numa estufa de plantas, preocupa-se em que os vidros que compõem essa estufa estejam no teto. Ou seja, você tem um teto transparente, o que permite que a luz do sol entre. Essa luz do sol fica refletindo
dentro da estufa, gerando um clima mais quente e mais úmido, o que é perfeitamente adorável para as nossas plantinhas. Logo, a estufa de uma planta é muito parecida com o fenômeno natural que acontece na camada de ozônio. Marcão, existe uma forma de deter, de combater todas as formas de propagação de calor? Um cientista desenvolveu uma garrafa, um recipiente, que ficou conhecido como garrafa de Dwyer, nome do cientista. Comercialmente, não foi muito para frente essa ideia, não. Você conhece mais essa garrafa como uma garrafa térmica. Qual é a ideia de uma garrafa térmica? Dwyer percebeu que era necessário ter uma parede externa dessa garrafa. Só que eu precisava ter uma parede interna, separado dessa externa, para que no espaço entre as paredes fosse feito vácuo. Então eu tenho a parede interna e a parede externa separadas por uma camada de vácuo. Ele ainda percebeu que era necessário forrar a parede interna com um material espelhado. Então, ele vai forrar toda a parede interna com espelhos. Por que isso, Marcão? O vácuo ele vai bloquear qualquer efeito da condução e da convecção da temperatura externa da garrafa com a temperatura interna. A parede de vácuo, a faixa de vácuo, impede que o calor de fora entre e que o de dentro saia. Então, isso aqui gera-se o que vamos chamar de um meio adiabático. E qual é a definição de uma garrafa, de uma parede adiabática? Adiabático é aquilo que não permite trocas de calor com o meio externo. E o espelho, Marcão? O espelho é para bloquear a irradiação. Porque uma vez que a luz ela atravessa o vácuo, como bloquear a luz? Através do espelhamento dessas ondas. Então, quando a onda de calor ela chegar aqui, ela vai ficar reverberando dentro da parede dessa garrafa e ela não vai conseguir sair. Ou seja, vai gerar um recipiente perfeitamente agradável para você colocar uma bebida. Também são chamadas de garrafas térmicas. Você percebe que uma garrafa é térmica quando ela não tem uma parede simples, mas uma parede dupla. E entre essas paredes possui vácuo. Por dentro dela também ocorre esse espelhamento disso tudo aí. Beleza? E tentem fazer as questões da apostila, vocês vão ver que não tem muitas questões desse assunto. Esse assunto é só... Ele é rápido, mas ele costuma cair em vestibulares importantes. Ok? Galera, no mais, fiquem com Deus. Beijo, beijo, beijo. Estou morrendo de saudade das nossas segundas à tarde, beleza? Valeu, até a próxima.